Bom dia, esse é o Visão Libertária de 30 de maio de 2019. STF resolve diminuir salário de mulheres. Na cara dura, sem nem se preocupar com as repercussões de seus atos, os supremos parasitas legisladores do STF, em seu eterno sonho de virar o nhonho da vida, resolveram incluir mais um custo na contratação de mulheres. Ok, preciso esclarecer que, embora eu tenha achado conveniente ofendê-los usando o termo legisladores, porque sim, eles são isso, não se trata disso nesse caso. O controle de constitucionalidade exercido por eles foi formalmente legítimo, ou seja, estão fazendo merda, mas estão fazendo merda exatamente como esperado. Por que eles estão fazendo merda? Porque, como eu já expliquei dezenas de vezes, o emprego é uma negociação voluntária. Qualquer regra coercitiva imposta sobre uma negociação voluntária implica em um custo, e esse custo vai ser pago exclusivamente pela parte mais fraca da negociação. Se o empregador não pode contratar mulheres grávidas para determinadas funções, evidentemente diminui a procura por mulheres. Quando a oferta se mantém constante e a procura diminui, lógico, o preço, ou seja, o salário das mulheres, cai. Numa só canetada, os supremos parasitas, em sua absoluta burrice burocrática, sacanearam a vida de todas as mulheres. Por que de todas? Porque a gravidez é sempre uma possibilidade, para a grande maioria das mulheres. Se o empregador contrata uma mulher para um cargo e amanhã ela engravida, ele vai ter que contratar outra pessoa. E graças a uma idiotice anterior de outros idiotas burocráticos legisladores, mulheres grávidas não podem ser demitidas. Verdade seja dita, esse é o grande grilhão de peso que os burocratas de Brasília, talvez até com boas intenções, mas certamente com insuficiência de massa cinzenta, colocaram nas mulheres e que explica muito o porquê delas receberem menos que os homens em Banânia. Eu expliquei esse ponto no meu vídeo Existe diferença salarial entre gêneros? Ah, mas demitir uma mulher grávida é maldade, muge o senhor bovino gadoso. Tadinha da mulher grávida. Sim, lógico, eu concordo que é, mas é preciso lembrar que vento não entra pela porta se a janela estiver fechada. Como o empregador não vai poder demitir a mulher caso ela engravide, ele tem uma resistência maior a contratar mulheres. E não, isso não é preconceito contra mulheres. Preconceito seria se alguém dissesse que a mulher é fraca, a mulher não trabalha bem, esse tipo de coisa. Não é isso que pensam a maior parte dos empregadores. Mas qualquer que seja o empregador, a tarefa dele é justamente fazer conta. E, lógico, nisso entra a conta do custo de contratação. Custo, é lógica, não é preconceito. Certamente a possibilidade da mulher engravidar entra no custo. Dessa forma, menos chance de contratar mulheres, menos procura por trabalho de mulheres com a mesma oferta, gera preços mais baixos, ou seja, salários mais baixos para as mulheres. Ah, mas você quer que mulher grávida trabalhe em condições insalubres? Ela vai se sujar, diz o senhor ruminante ungulado. Não, eu quero que as mulheres tenham liberdade de negociar o trabalho que acharem conveniente para si. Se acharem um trabalho muito insalubre, é só procurar outro emprego. Se achar que é pouca coisa, que dá para fazer, e sim, tem muito emprego por aí que é classificado como insalubre só por pressão de sindicato para ganhar mais dinheiro, não tem nada de insalubre na prática. Se a mulher não achar tão insalubre assim, quero que ela possa optar por fazer isso, por aceitar esse emprego. O STF está proibindo a mulher de fazer essa escolha. Eles estão fazendo essa escolha por ela. Eles, os santos deuses capazes de tomar decisões por você. Vou falar um negócio, se existir um inferno, eu vou sugerir pro diabo que ele me deixe ditar as regras para as almas penadas dos ministros do STF. Não vai ser uma punição adequada para mim, porque eu vou me divertir pra caramba, mas certamente vai ser uma punição adequada para ele. Vou começar proibindo os membros do STF de usarem patinetes para a segurança dele. Eles vão ter que andar entre as diversas estações de tortura do inferno, pegando ônibus infernal caro e desconfortável. Só porque eu escolhi isso, para a segurança dele. Mas quando eu digo que os parasitas fizeram merda, mas fizeram merda da forma esperada para eles, quero dizer que justo-positivismo é uma palhaçada completa. Mas, como em tudo, os burocratas semi-cerebrados de Banânia têm a capacidade de elevar qualquer idiotice a níveis de recorde olímpico. Se existir um Guinness Book of Records de imbecilidade, só vai dar brazuca lá. Controle de constitucionalidade é a forma pela qual o judiciário evita que o legislativo crie uma lei que viola a Constituição. Lembra daquela pilha de merda cagada pelo Kelsey? Aquela besteira delirante dele de justo-positivismo? Já explicamos como o cara, mesmo tendo a nobre motivação de tornar o
direito uma ciência, só fez merda. Falamos sobre isso no vídeo Qual é o Argumento do Kelsen. Mas na ideia torta do Kelsen haveria uma lei mais dura, uma constituição que iria garantir como as outras leis seriam feitas. Mas é lógico, toda lei é só um rabisco num papel. Como impedir que legisladores ignorem a Constituição e criem leis a seu bel prazer? Bom, exatamente para isso que serve o controle de constitucionalidade. Em alguns países do mundo, tipo a Trumpilândia, lá nos Yankees, se usa o controle de constitucionalidade difuso ou concreto. Como funciona isso? Se o governo pariu uma lei idiota que te atrapalha, lógico que todas as leis paridas por parasitas do governo são idiotas, mas pode ser que alguma não te atrapalhe, e você consegue imaginar uma forma de dizer que essa lei é inconstitucional, você entra na justiça alegando isso. Qualquer juiz, até de primeira instância, pode decretar aquela lei nula de pleno direito para você, e a lei para de te atrapalhar. Mas isso só vale para você num primeiro momento, daí o termo difuso, é um a um, uma pessoa de cada vez, e vale naquele caso concreto, daí o nome concreto. Até que tais contestações à lei cheguem à Suprema Corte Parasitária, que então pode firmar o entendimento e assim passa a valer a decisão de inconstitucionalidade para todo mundo. Em outros países do mundo, tipo lá em Merkelândia, lá na terra da galera que resistiu a 2 tentativas de ocupação pela Alemanha pela força, só para depois entregar a soberania para a Alemanha de mão beijada na Comunidade Europeia, usa-se o controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato. Nesse modelo, alguém tem que entrar com uma ação alegando a inconstitucionalidade da lei, que é visto direto pela Suprema Corte Parasitária. Se essa Suprema Corte Parasitária aceitar, a lei é dada como morta. Os burocratas semicerebrados de Banânia, incapazes de decidir entre um modelo e outro, decidiram pela alternativa mais idiota de todas. Vamos adotar os dois. Pronto. Por que escolher? Escolher dá trabalho, a gente tem que pensar. Cansa muito. Você pode achar que isso é um caso particular, mas não. Os legisladores de Banânia vivem fazendo isso. Na escolha entre X ou Y, eles escolhem X e Y. Quanto mais leis, melhor. Deve ser o problema de retardo mental que essa gente tem. Enfim, o Supremo tem mesmo a possibilidade de fazer o controle direto de constitucionalidade, ou seja, o controle concentrado, que vale para todo mundo, e abstrato, ou seja, que não se refere a um caso concreto específico. Fizeram merda, mas fizeram merda certinho. Criminoso inescrupuloso paulista, 10 vezes pior que a soma de todos os criminosos do PCC e do Comando Vermelho junto, o parasita que é conhecido pela alcunha de Bruno Covas resolveu sacanear o povo da cidade de São Paulo da forma mais vil possível, roubando patinetes. Essa era a minha punição no inferno para os piores supremos parasitas do STF. Por que esse criminoso acha que os paulistas merecem esse tipo de punição? Capo municipal da máfia paulistana, insatisfeito em apenas roubar os humildes comerciantes da rua 25 de Março e outros shoppings populares, em sua ânsia por roubar mais e mais dinheiro da população, resolveu escancarar toda a sua maldade e, usando a velha e batida tecla da segurança, simplesmente acabou com um serviço que em pouco tempo já tinha ganho muitos adeptos. Ah, mas segurança não é importante? Muge o senhor bovino gadoso. Claro que é importante você tomar a decisão sobre a sua segurança. Não é porque o sequelado do Bruno Covas não consegue ficar em pé em cima de um patinete sem capacete, sem se machucar, que todo mundo é tão idiota quanto ele. Enfia a porra do capacete no cu, seu político arrombado. Deixe as pessoas tomarem as decisões por elas mesmas. Ninguém aqui precisa de babá, muito menos de babá com nível intelectual de bactéria retardada. Agora, se o senhor Titio Suquita Crivella tirar meus patinetes de caçar Pokémon no aterro, a coisa vai ficar feia. Daí o problema é pessoal. E não ache que a sua suposta bispância igrejística vai te livrar do meu inferno dos políticos. Nada vai te livrar do inferno, mané. Se você se colocar entre eu e meus patinetes. O pior é que fica claro o conchavo dos políticos com o pessoal da televisão com um único e exclusivo objetivo de ferrar o povo. Os jornais da Globo todo dia falam do perigo dos patinetes. Forçando a barra mesmo, não tem perigo nenhum, todo mundo anda, ninguém se machuca. Até eu, que tenho a destreza atlética de um hipopótamo aleijado, bêbado, sem muleta, consigo andar sem cair. Ah, tem um ou outro que cai e arranha alguma coisa. Tá, poxa, tem gente que cai e arranha andando a pé na calçada. Cada um deve poder escolher o nível de risco a que quer se submeter. Ninguém precisa de babá. Ou talvez isso seja algo mais profundo. Talvez não seja apenas a vontade sádica de sacanear as pessoas que move esses parasitas. Alguém aí tem a estatística de quantos passageiros de ônibus e metrô a menos desde quando começaram os patinetes? Só tô especulando mesmo. Porque pode ser por sadismo, pode ser por maldade mesmo, por vontade de roubar, pode ser por um monte de coisa. A única certeza que eu tenho é que
que não pode ser pela questão da segurança, porque isso não faz absolutamente nenhum sentido. Ah, teve uma deputada parasita aqui do Rio que perdeu 3 dentes num acidente de patinete. Pô, se é por isso, então devia ser obrigatório patinete para parasitas deputados. Eles deveriam ir e voltar da Câmara Parasitária todos os dias de patinete. E vamos colocar vários obstáculos iguais ao que machucou a dita parasita no trajeto. Vamos acabar com o governo dente a dente com o uso de patinetes. Grande economia. Eu ia até falar sobre como as leis do IBAMA são todas absolutamente inúteis. E não tinha nem mesmo que ter MP para flexibilizar nada, tinha que acabar com toda a regulamentação ecológica, porque isso é só um mecanismo de arrecadação de dinheiro. Não tem nenhuma outra utilidade para a lei ambiental que não seja arrecadar dinheiro para político. Não, senhor Bovino Gadoso, sei que a natureza tá na merda, mas essas leis não protegem a natureza porcaria nenhuma, só protege a natureza o proprietário de terra que quer proteger a natureza. Fora isso, qualquer outra besteira é ilógica e sem sentido. Mas nem vale a pena me estender no assunto porque foi aprovada na Câmara Parasitária, mas os senadores parasitários já fecharam questão e vão meter o pé. Queremos dinheiro das multas ambientais, eu gosto muito de dinheiro, teria dito o chefe parasitário do Senado parasitário Alcolumbre. Torço para que ele morra logo, de forma a facilitar a vida das bactérias que habitam o corpo dele. Acho que isso deveria ser a primeira coisa que todo ecologista deveria fazer, se matar, não apenas para deixar de ser um estorvo para a natureza, mas ainda prover estrume para plantas. É o máximo de ajuda à natureza que eles conseguem efetivamente produzir. Lá nas gringas, os parasitas democratas fazem grandes contorcionismos lógicos discursais para tentar dizer que um relatório que não tem prova de nada pode ser usado para o impeachment do chefão da máfia de lá, o Trump. Se você acompanha o Visão Libertária, sabe das coisas, já tratamos desse assunto aqui. Desde quando Il Capo de Tutti Capi Trump ganhou as eleições em 2016, os democratas, inconformados por perder uma eleição que julgavam ganha, trataram de achar as mais loucas e desvairadas justificativas para isso. Uma delas é que o Trump só ganhou pela interferência da máfia russa nas eleições. De fato, encontraram tal interferência. Sabe qual foi tal interferência? Algumas empresas russas compraram anúncios pagos de Facebook que expunham os crimes da Hillary. Grande interferência, todo mundo já sabia disso. Detalhe, também haviam anúncios expondo problemas do Trump. Mas, segundo eles, isso não deixa de ser interferência também. Pois bem, parasitas pressionaram o judiciário de lá para investigar esses supostos crimes. O judiciário destacou um consultor parasita especial chamado Robert Miller, que ficou 2 anos com carta branca, entrevistando todo mundo, foi a outros países, teve acesso a informações e tudo mais. Há uns 2 meses atrás, ele liberou o relatório dele, dizendo que não encontrou evidências de envolvimento de Trump em nenhum tipo de conluio com a Rússia e, dessa forma, não houve nenhum indiciamento. Não teve nada. Lógico, os democratas ficaram desesperados porque acreditavam fielmente que o cara iria achar pelo menos alguma coisa. E aí começou a guerra das narrativas. Trump diz que o relatório exonerou ele de qualquer coisa. Tecnicamente, do ponto de vista jurídico, isso está errado, porque o que o relatório disse foi que não encontrou nenhuma evidência de conluio. Se alguém descobrir uma prova nova, alguém aparecer com uma informação nova, a coisa muda de figura. Mas lógico, depois de 2 anos de exaustivas investigações, não se encontrou nada, é pouco provável isso mudar. Os democratas, no auge do seu desespero, só conseguem imaginar que já perceberam que vão perder as eleições do ano que vem, portanto, daí seu desespero, pressionaram o tal do parasita Robert Miller a falar qualquer coisa contra o Trump. O cara finalmente cedeu e deu uma coletiva ontem dizendo que o relatório não exonera Trump e que ele não poderia indiciar o presidente porque a lei proíbe abrir inquérito contra o presidente e que, se o Congresso acha que deveria seguir o caminho constitucional que lhe cabe, ou seja, o processo de impeachment. Está claro, como explicamos, que relatório algum exonera alguém de coisa alguma, antes da fase processual. Já falamos antes. Agora, ele poderia perfeitamente, se houvessem evidências contra o presidente, apresentar tais evidências e dizer que só não estava indiciando porque ele é o presidente. Dizer que sequer apresentou tais evidências porque não poderia fazer indiciamento seria ilógico, porque então, para que fazer essa investigação toda? Se no final das contas não poderia ser feito nada, não poderiam sequer ser apresentadas evidências, por que se dar ao trabalho de investigar? O motivo disso vem logo a seguir. Ele quer que o Congresso faça o processo de impeachment mesmo assim com base em nada. Já falamos sobre isso em alguns Visão Libertária atrás. Muita gente no Congresso quer o mesmo. E o Congresso não precisa de motivo. O único problema
sem motivo, corre o risco de iniciar o processo e perder. E isso seria ainda pior para os democratas. Na era da radicalização que vivemos, eu acho que vão sim iniciar o impeachment contra o Trump, mas vão perder, exatamente por esse motivo. Mas não resta alternativa aos parasitas democratas de lá. Eles sabem que não batem Trump com nenhum dos seus 6.000 candidatos que já colocaram. Vejamos como a briga da máfia segue por lá. Obrigado pela audiência e até a próxima.